alguma solução para o problema das emissões de gases estufa? Nos últimos anos, o debate chegou às esferas públicas, mas poucos acordos foram fechados. Porém, a conscientização não passa apenas pelos governos, mas também por uma mudança na sociedade. Não existe nenhuma outra solução que não seja reduzir rapidamente as emissões. As mudanças climáticas continuarão acontecendo por muitas décadas, o nível do mar vai subir por muitos séculos, mas se nada for feito, aí nós estamos realmente caminhando em direção a um grande desastre ambiental que tem uma dimensão de imprevisibilidade muito grande. É um desastre que nós nunca vimos. A experiência humana e a experiência da civilização nos últimos 9, 10 mil anos não conhece nada parecido com o que poderá acontecer no futuro. O importante é que a universidade tem aportado, os centros de pesquisa no mundo aportam claramente que o aquecimento global é real. A melhor forma de explicar a atual tendência de elevação de temperatura média e de gases de efeito estufa é só incluindo a componente humana. Nós excedemos e muito os ciclos de variabilidade natural da natureza, pelo menos nos últimos 800 mil anos, e uma tomada de decisão, ela ocorrerá. Agora, em que tempo, em que intensidade, é um cenário realmente muito discutível, muito incerto. Alguns países já enxergaram que o futuro é um futuro de uma economia chamada de baixo carbono, uma economia com muito pouca emissão de gases. E eles estão começando a mudar a sua matriz energética, os métodos de produção, mas isso é uma coisa que pode ter uma boa consequência nas próximas décadas, mas não é ainda, a repercussão disso é muito pequena e não aparece nos dados globais, na atmosfera. Tem alguns países que usam sua energia carvão fóssil. Então, queimando o carvão, você vai largar uma quantidade de CO2 na atmosfera. Se você tem uma energia limpa e mais adequada, só que tem que fazer um esforço considerável para chegar nesse ponto. Alguns países começaram energia tipo eólica, então tem que fazer um esforço em relação à energia e partir para uma energia mais limpa. Os gases de efeito estufa que nós já emitimos ao longo das últimas décadas, eles permanecerão na atmosfera por no mínimo mais 100, 200 anos, no mínimo. Então, por mais que a gente, por melhor que fosse a tomada de decisão e que nós cessássemos a emissão desses gases, nós ainda teríamos temperaturas acima da média e uma tendência de temperaturas em aumento nos próximos 50, 100 anos. Em boa parte dos países, em boa parte das regiões pelo globo, esse é um tema ainda que não se generalizou, na minha opinião, não se generalizou ainda de forma ampla. Eu acho que ainda é um tema, é uma discussão bastante intensa no campo científico, envolvendo aí várias áreas do conhecimento. Acho, inclusive, que as ciências sociais ainda é uma área do conhecimento que está pouco envolvida diretamente nessas discussões. Eu acho que tem muito campo ainda para avançar. E do ponto de vista assim, mais geral da população, acho que é um tema ainda que a população ainda não assumiu esse tema de forma mais consequente. Eu acho que a pesquisa tem um papel muito importante, mas além da pesquisa, eu acho que a sociedade como um todo, né? Eu acho que as pessoas têm que se informar muito desse assunto, têm que ver quais são as ações, as pequenas ações que cada um de nós pode fazer, né? Porque nós somos consumidores, né? Toda a população é consumidor. E consumidor do quê, né? Consumidor dos recursos naturais do nosso planeta. Então, se nós vamos consumir o nosso planeta, vamos fazer isso com responsabilidade, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação, né? Investir em pesquisa e investir em conscientização. O tema das mudanças climáticas, por estar associado a uma situação de cultura, de civilização que nós vivenciamos, isso também envolve as nossas opções de consumo, a forma como a gente vive, as nossas opções de transporte, as nossas opções em termos de energia. Então, gostaria de dizer que, a par de todas as medidas jurídicas existentes, é necessário que as pessoas se tornem mais conscientes.
consumidores mais conscientes, cidadãos mais conscientes, que se engajem mais, que cobrem mais do poder público, né? Então, essa dimensão individual de cada um de nós também tem condições de fazer uma grande diferença no futuro. Edgar Morin falou uma frase muito interessante, que ele falou o seguinte: se a gente quer mudar o efeito da estufa, a gente tem que mudar o ser humano primeiro. Então, a gente tem que mudar a nossa vida antes de perguntar sobre o efeito da estufa. Se o ser humano não quer mudar a sua vida, o conforto que ele tem, eu acho que vai ser difícil participar, a diminuir o efeito da estufa. Então, primeiro, tem que educar e mudar nosso ritmo e nosso modo de vida.